Então, pessoal, agora vamos ver de maneira muito simples, tá? Objetiva, como nós podemos gerar relatório a partir dos dados que nós analisamos no Excel, sejam e tenhamos gerado, né, planilha, tabelas, ou até mesmo as análises estatísticas, tá? O que nós vamos fazer aqui, basicamente, é levar para o Word informações que nós tratamos, dados que foram tratados aqui dentro do Excel, né? E claro que eu vou mostrar para vocês um caminho, uma opção, tá? Uma maneira. A depender do tipo de trabalho que vocês forem fazer, isso pode ser incrementado, obviamente, tá? O interesse aqui é mostrá-los um caminho, né? Alguma uma possibilidade. E aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos levar um gráfico, vamos levar esse gráfico aqui que nós construímos sobre a média dos testes, né? A média do tempo nos testes de 20 metros, nos 4 períodos, tá? E vamos levar também essa tabela aqui, né? Ó, vamos dividir essa tabela, eu vou levar só essas informações aqui para não ficar muito grande, né? Claro que a depender do que vocês vão analisar, do estudo, enfim, a tabela vai ter tantas informações quanto vocês precisam colocar, tá? Então nós vamos fazer isso daí. Então eu vou selecionar a tabela que eu quero levar, eu vou dar um Ctrl C, eu vou abrir o Word aqui para nós colocarmos lá. Tá? Então eu vou colar a tabela, ó, coloquei a tabela. Eu tenho que fazer algumas formatações, né? Porque dentro da ABNT existem alguns princípios que a gente tem que observar. O primeiro deles é que a tabela tem que ocupar toda a folha, de margem a margem. E para isso, nós vamos selecionar a tabela, nós vamos aqui na opção Layout de tabela, Autoajuste e vamos colocar aqui Autoajuste de janela. Pronto, ela ocupou todo o espaço, tá? O que nós temos que fazer agora em seguida é colocar um título da tabela, tá? Então nós podemos colocar aqui, ó, tabela 1, dados ou dados descritivos dos participantes da pesquisa, né? Ok? Como está em sigla, pessoal, nós temos duas, tá abreviado, né? Nós temos duas opções. Então, uma sugestão é colocar estatura, porque daí todo mundo vai entender. Estatura, aqui massa corporal, e é interessante que a gente coloque aí a unidade, né? Então vou colocar idade em anos, tá? Frequência cardíaca de repouso. Vou deixar só a frequência cardíaca em batimentos por minuto. Massa corporal em quilos. E o IMC. E o IMC eu posso deixar sem a unidade medida, porque ele é muito grande, né? A unidade medida do IMC é o que é? É a massa corporal dividido pela estatura em metros. Então, aqui nós vamos ter que mudar um pouquinho isso aqui, ó, em metros ao quadrado, né? Tá? Então, a gente teria que escrever aqui, quilograma dividido por metros ao quadrado. Não precisamos colocar, deixamos o IMC assim, tá? E aí, de praxe, pessoal, sempre que nós formos fazer um relatório, antes da tabela, a gente tem que fazer uma apresentação da tabela, tá? Então, como é que é feita essa apresentação? Parágrafo simples, né? A tabela apresenta os valores médios e o desvio padrão da idade, frequência cardíaca de repouso, da estatura, da massa corporal e do IMC dos participantes da pesquisa. Então a pessoa, quando ela vai ler, antes de chegar na tabela, ela vai encontrar uma breve explicação do que está na tabela. E quando ela bate o olho na tabela, ela já entende de cara o que está ali na tabela.
E logo depois da tabela, pessoal, é importante, né, a gente colocar a fonte. Vamos colocar assim, ó, dados oriundos da coleta realizada pelos pesquisadores. Tá? Dados oriundos da coleta, então está ali a fonte, né? Para ficar uma formatação bacana, eu coloco aqui em negrito essas opções. E agora, logo em seguida, eu tenho que fazer um breve comentário sobre o que está na tabela. Né? Eu poderia até fazer uma discussão, de repente. Né? Aqui no nosso exercício, nós vamos tecer um breve comentário. Né? Podemos verificar, aqui, ó, pode-se verificar que a idade média dos participantes foi de 21 anos de idade, sendo que a massa corporal média foi de 75 quilos. E aí podemos colocar a questão do desvio padrão, é sempre importante, tá? Então aqui nós vamos usar um símbolo, ó, símbolo mais ou menos, né? O desvio padrão é sempre mais ou menos, né? 11,8 quilos. O desvio padrão, pessoal, tem a mesma unidade de medida que a média, né? Tá? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Agora vamos trazer lá o gráfico, né? O gráfico, cadê o gráfico? Dados, nós vamos levar o gráfico aqui, ó. Gráfico, tá? Também deu um Ctrl+C, um Ctrl+V. Gráfico. Podemos, esse título do gráfico ele pode sair, porque nós vamos colocar o título aqui fora, tá? Podemos, aí uma questão de estética, né? De formatação, diminuir um pouquinho isso daqui, né? Podemos colocar, aqui está um pouquinho apagado, vamos colocar todas as letras que aparecem com essa cor, né? Cor automática, tá? Aqui é possível manipular o gráfico, né? Fazendo as formatações. E da mesma maneira, vamos colocar aqui, ó, esse é o gráfico 1, né? Gráfico 1 é média dos, ou melhor dizendo, vamos colocar aqui, ó, tempo médio dos resultados obtidos nos testes de velocidade, né? No teste de velocidade, nos testes de velocidade, tá? Então esse é o gráfico. Há uma apresentação breve do gráfico, né? O gráfico apresenta os resultados dos tempos obtidos, aqui, ó, os resultados dos tempos médios obtidos nas 4 avaliações, ou nos testes de velocidade, para não ficar um português feio, né? Nos testes de velocidade realizados em 4 momentos diferentes, tá? E aí, depois da tabela, uma breve explicação da tabela, podemos falar o seguinte, né? Ó, aqui da mesma maneira, fonte, né? Vamos copiar a mesma fonte, que é a mesma origem, tá? E aí nós podemos falar o seguinte, olha, observou-se que o resultado, que a média que o tempo médio nos testes de velocidade
sofreram diminuição em cada um dos momentos de avaliação. Pronto, fizemos uma brevíssima análise do que está no gráfico. Claro que isso tudo pode ser aperfeiçoado, escrito diferente, mais bem detalhados, tá? Mas o objetivo aqui, como eu falei, era mostrar para vocês como exportar as informações e o que tem que constar no relatório. Então, uma breve apresentação do que virá, no caso uma tabela, a tabela em si e uma breve explicação do que tinha na tabela. A mesma coisa com relação ao gráfico. O que virá no gráfico, o gráfico em si e o que havia no gráfico. E aí, normalmente, a gente procura destacar aquelas informações mais relevantes que nós encontramos após o tratamento dos dados, né, oriundos ali da coleta. Ok, pessoal? Então, com isso, nós fechamos essa parte da disciplina, a questão dos conceitos. Eu vou encaminhar para vocês uma tarefa que tem a ver exatamente com o que nós fizemos, para que vocês possam apresentar tanto a planilha com as análises de dados ou com o tratamento dos dados e um relatório com uma análise dos dados que vocês estudaram. Tudo bem? Então agradeço a oportunidade, seguimos nos falamos e nos vemos no próximo encontro. Um abraço.